E aí, tudo certo com você? Eu sou André Franco, Head de Research no mercado do Bitcoin. E nesse primeiro vídeo de 2023, eu vou trazer 10 teses para 2023 que você deve ficar de olho. Bem, o anual começou, mas óbvio que a gente precisa trazer aqui para você alguma informação. E acho que mais do que falar do que aconteceu e trazer uma retrospectiva, é falar daquilo que a gente está visualizando para o ano de 2023. Eu e meu time fizemos um relatório com 23 teses para 2023, que inclusive deixei o link aqui na descrição. Só que hoje nesse vídeo eu vou condensar aqui essas 23 teses em 10 teses que eu achei mais interessante trazer para você. E aí já fica o apelo para você também acompanhar ali, clicar no link e acessar o material completaço que está lá. Perfeito? Começando, a minha primeira tese aqui é que a Binance hoje, talvez a maior corretora em volume do mercado cripto, vai ter um alvo gigantesco nas suas costas e vai ter ali o regulador vindo atrás dessa corretora em 2023. A gente já teve alguns passos dessa jornada acontecendo no ano de 2022 e 2021 e eu acredito que com a derrocada da FTX, né, a principal corretora aí do mercado que foi a falência basicamente em algumas semanas ou dias e agora o seu ACO sofre um processo gigantesco. Com a derrocada dessa empresa, a gente teve ali uma instauração de um medo generalizado, principalmente em corretoras que não têm uma jurisdição ou não se dobram ali a nenhum país ou regulador local, que é exatamente o caso da nossa Binance. Então acho que vai acontecer bastante coisa em 2023 e acho que não tem um par em que o regulador esteja mais de olho do que a própria Binance. Tinha um par com a FTX, mas agora com o fim da FTX, o medo de que a Binance possa causar uma destruição no mercado existe e isso naturalmente vai ser o guia do regulador para ir atrás dessa corretora. Segunda tese, o ETF de ativo, o ETF de spot de cripto, ele não vai ser aprovado nos Estados Unidos em 2023. Esse aqui talvez seja uma análise bem simples de ser feita, mas o que a gente gosta de trazer também para você aqui são coisas óbvias que o mercado não está falando. Primeiro de tudo, né, acho melhor esclarecer o que é o ETF. O ETF é um fundo, é um título de fundo, na verdade, como se você comprasse uma ação, mas dentro daquela ação tivesse um ativo ou mais de um ativo ali dentro, o que naturalmente é bem comum nesse mercado. Você tem ETF de renda fixa, você tem ETF de ações, ETF do Bovespa. O ETF ele facilita para o investidor comprar um único ativo e ter vários ativos ali dentro. Isso, obviamente, foi uma criação espetacular do mercado financeiro. O que aconteceu nos anos anteriores? Foi aprovado um ETF de futuros de cripto, de futuros de Bitcoin. Essa ETF, ela é nitidamente um produto ali não tão bom quanto um ETF do ativo em si. O que eu quero dizer com isso? O ETF do ativo em si significa que eu comprando um pedaço de um ETF, eu teria o proporcional a uma quantidade de ativos custodiado em algum lugar que eu soubesse. No caso do ETF que foi aprovado, ele é de futuros, ou seja, dentro daquele ETF, você tem contratos de futuros que são negociados em bolsas especializadas, isso é bolsa de commodity, e isso naturalmente tem um custo a mais do que só comprar o ativo e custodiar por conta própria. O que eu acredito que não vai acontecer em 2023 é uma aprovação de um ETF de spot, ou um ETF do ativo em si. A gente viu essa jornada do mercado cripto começar 7 anos atrás, ou na verdade 8 agora que a gente está em 2023, com os gêmeos Winklevoss, que colocaram na mesa a ideia de um ETF de cripto e tomaram alguns não seguidos. Além deles, outros projetos, outras empresas também propuseram ETFs que não foram aprovados. A principal justificativa da SEC para não aprovar a SEC é a CVM americana, para não aprovar esse tipo de instrumento, é que o mercado de Bitcoin, ou seja, a negociação do ativo, ela é majoritariamente feita fora do país. Parece meio uma loucura, né? Se você pensar que o ETF de futuros foi aprovado e o ETF de spot não do ativo em si, porque se trata basicamente do mesmo ativo, um é derivativo e o outro é o ativo em si, mas eu acho que essa justificativa da SEC, ainda mais no mercado aí, no marasmo do jeito que está, não vai ter um novo episódio positivo no mercado cripto e nem acredito que a gente vai ter várias empresas que vão propor ETFs de Bitcoin nesse ano, então a gente acha que não vai acontecer o ETF de cripto do ativo em si, do spot, no ano de 2023. Terceira tese, regulação do mercado cripto local no Brasil não deve avançar muito além do projeto de lei que foi aprovado recentemente.
quase no apagar das luzes ali do ano de 2022, a gente teve a aprovação do PL, né, do projeto de lei de cripto, que tramitou ali, voltou pelo menos uns 7 anos até ser aprovado, e essa aprovação não delimitou muitas coisas, né? Foi mais principiológico a ideia de que você colocou a bola no chão, falou que tinha 11 jogadores de um lado, 11 jogadores do outro, e que um desses jogadores podia pegar a bola com a mão numa determinada área específica, mas sem falar sobre impedimento, sobre substituição, sobre área técnica, sobre uma série de outras coisas que poderiam ser colocadas ali na mesa. A gente entende que o PL de cripto, ele venceu a inércia por si só. E a gente acredita que essa inércia vencida, ela não vai ter outros episódios tão relevantes. A gente já tem algumas coisas contratadas pelo próprio projeto de lei, que seria uma regulamentação, uma direção vinda do Banco Central quanto a isso, a própria aprovação da lei como lei de fato, né, a validação da lei depois da aprovação, mas a gente acredita que após esse período a gente não vai ter grandes novidades vinda das câmaras ali, do Senado e dos deputados, justamente porque a gente entende que a própria evolução do mercado foi muito lenta até aqui e a gente não vê um novo passo significativo acontecendo em 2023 e às vezes até possível que esse passo, que além de não ser positivo, seja uma regressão ali, o que não seria nada positivo no mercado. Então, naturalmente, a gente não vê grandes possibilidades para o ano de 2023 para a evolução dessa questão regulatória no mercado local. Quarto ponto, a volta da ideia de Not Your Kills, Not Your Bitcoins. Se você não entendeu, a frase aqui atribuída ali aos Bitcoiners diz que se o Bitcoin não é seu, ele não é sua propriedade, né? Se você não tem as chaves do Bitcoin ou pode mover livremente por conta própria sem depender do terceiro, esse Bitcoin não é seu. Essa máxima, ela reza a favor da alta custódia, né, em que o investidor ele custodia os ativos por conta própria e não deixe na mão de terceiros, como no exchange, ou empreste esse ativo para uma outra pessoa ou uma outra empresa para que ela o rentabilize. E essa nossa visão é muito clara pelo que aconteceu com a FTX. A FTX era uma grande corretora ali, conhecida no mercado inteiro, de alguma forma idolatrada por vários VCs americanos, e quando a gente tirou ali o véu de cima dessa corretora, a gente viu que basicamente ele usava o dinheiro dos próprios usuários, e isso causou um efeito cascata gigantesco, simplesmente não ter todo o dinheiro para cobrir as suas obrigações e cobrir todos os saques dos investidores, levou a corretora à falência. E nesse cenário de falência, o investidor que confiava naquela empresa passou a entender que ele não deveria ou não deve confiar em nenhuma outra empresa e provavelmente vai ter marginalmente esse salto para que ele tenha custódia dos seus ativos. Então acredito uma tendência bem forte para o ano de 2023. Quinta tese. Soluções de segunda camada vão ganhar destaque no ano de 2023 e os tokens ligados a essas soluções devem subir. Essa aqui é uma tese que começou a ser construída basicamente no ano passado. A gente já viu uma visão do Ethereum como uma rede que vai ter camadas, né? Então você vai ter a camada 1, que é a camada de consenso, que é a camada do Ethereum, e segundas e terceiras camadas e assim por diante, camadas que vão ser centralizadas em alguma coisa específica, né? Centralizar em alguma coisa específica quer dizer que elas vão se especializar em algum tipo de transação ou algum tipo de jogo ou algum tipo de ecossistema para entregar uma velocidade necessária e uma segurança necessária para esses protocolos sem ter que passar todas as transações pelo layer 1, ou seja, encarecer esse tipo de transação. Mas o principal aqui é que as soluções de segunda camada elas vão baratear o uso da rede de blockchain como um todo. E a visão do Ethereum daqui em diante é justamente acoplar essas soluções de segunda camada ali ao redor, ou orbitando ao redor da solução de primeira camada, que é a própria rede do Ethereum. A nossa percepção aqui é que o ano de 2023 ele vai ser um ano interessante para as soluções de segunda camada que vão cada dia mais serem usadas, né? E mesmo que os tokens ligados a essas soluções de segunda camada não tenham econômicos apurados, ou seja, não devam capturar valor diretamente da evolução desses projetos, a gente acredita que a narrativa aqui é muito mais forte. No momento em que a mídia começar a falar dos soluções de segunda camada, falar dos tokens, a gente tiver a criação de tokens, de mais tokens de soluções de segunda camada, a gente cada vez mais vai ver esses tokens se valorizando. Então, eu acredito que em 2023 vai ser essa narrativa muito positiva para os tokens de plataforma de segunda camada. Sexto, DeFi, dos degenerados aos institucionalizados. O derrocada da FTX, você viu alguns problemas nos organismos centralizados de finanças. O que o mercado
cripto chama de CeFi, né? Centralized Finance, ou seja, soluções de blockchain ou cripto que de alguma forma são centralizadas, e do outro lado, o TradFi, que são as finanças tradicionais e ali muito mais por um período, uma questão principiológica. Os CeFis, eles basicamente faziam aquilo tudo que os DeFis faziam, só que num caráter centralizado, sem grande transparência. Toda a derrocada da FTX que aconteceu, e por causa da Luna, por causa de outros excessos de alavancagem do mercado cripto, causou o efeito dominó. O único dominó que não caiu nesse período, e aí não caiu, quero dizer, não chegou ao ponto de explodir, né, de parar de funcionar, de não rodar mais, de não ter mais liquidez, foram os organismos de finanças descentralizadas. A transparência desses organismos de finanças descentralizadas, eles facilitam com que a gente não tenha essa total não clareza do que está acontecendo, e aí no momento em que o negócio acontece, você simplesmente vira refém. A ideia de que você acha que está tudo bem, até o momento que esse negócio explode da noite para um dia, e você não tem noção do porquê aconteceu. Só a posteriori você vai entender o que aconteceu. O caso da FTX é um caso clássico desse, né? Os excessos eles não foram feitos em 9 dias ou em 10 dias, desde o momento em que a corretora começou a quebrar até realmente assumir total falência. Eles aconteceram nos anos anteriores. Se você tivesse transparência de que isso estava acontecendo, provavelmente a gente teria chegado a esse ponto na FTX e não teria chegado a esse ponto em outros organismos centralizados, como plataformas de empréstimo, como a Voyager e a BlockFi. Esses erros seriam vistos muito antes do que aconteceu. Então a gente acredita que o DeFi, as finanças descentralizadas, elas vão sair mais forte desse cenário, justamente porque aqui a gente já teve um teste de estresse gigantesco e o DeFi saiu muito bem desse cenário, né? Inclusive um highlight bem interessante da gente ver é que um desses organismos de CeFi, né, o próprio Celsius, ele teve que pagar os empréstimos que ele tomou no organismo descentralizado porque era benéfico para ele. Então esse fato anedótico, ele mostra muito como o DeFi ele acabou sendo superior ao CeFi nesse período de crise. Sétima tese, o mobile é a nova fronteira cripto. Provavelmente você deve acessar aqui sua carteira e o seu saldo de Bitcoin, interagir com projetos de Web3 por meio do computador. Isso porque o stack, né, de mobile, o stack de desenvolvimento no celular, ele é muito precário. Inclusive, bons projetos como a própria MetaMask, que tem uma experiência interessantíssima por meio do web, ele tem uma experiência um pouco precária no mobile, justamente porque não existe uma construção ali por trás que facilite que ele replique os mesmos serviços e a mesma experiência que ele tem na web ou no mobile. E a gente acredita que a fronteira mobile ela vai ser rompida ou cada vez mais vai evoluir no ano de 2023. O principal expoente ou o principal catalisador desse processo de usar o mobile, de ter o mobile first ou de ter o crypto mobile é a Solana. E isso inclusive é uma das nossas teses, que é a visão de que a Solana possa levar o mercado cripto a entrar no mobile e criar uma série de ferramentas possíveis para que a gente consiga atingir um nível interessante de começar a usar cripto mobile, justamente porque se como sociedade a gente já usa vários apps, pagamento, cartão e tudo mais, mobile é natural que você migre cripto para o mobile, migre cripto para o celular e use o dispositivo de web muito mais quando você estiver em casa. E a primeira ideia de usar o cripto passa a ser pelo celular, mas óbvio a gente precisa ver isso acontecer não só ao longo de 2023, mas ao longo da próxima década, porque a gente acredita que 2023 vai ser um ano positivo para a evolução do mobile no que tange a cripto. Oitavo ponto, login com Ethereum. Uma das coisas mais comuns, ou talvez até que mais fizeram o Facebook avançar no período em que ele estava no crescimento vertiginoso foi a possibilidade de fazer login, né? Ou seja, entrar em outras plataformas utilizando a sua própria conta no Facebook. Isso facilitava uma pessoa na hora de criar uma conta, na hora de acessar um projeto, na hora de acessar um novo app, e também criou a popularidade do Facebook por isso. A mesma coisa acontece hoje com a rede do Ethereum, né? A principal plataforma, a principal carteira, que é a MetaMask, ela possibilita que você faça login em outras plataformas sem a necessidade de ter o Facebook simplesmente tendo uma carteira de Ethereum. Isso é bem interessante porque você não precisa compartilhar seus dados. A carteira de Ethereum é simplesmente uma combinação de algumas letras ali alfanuméricas, não só letras, são letras e números, né? Uma sequência de caracteres alfanuméricos. E essa sequência de caracteres, ela
significa que a sua carteira, não, a carteira do fulano tem essa sequência específica aqui. E você pode conectar, acessar, comprar projetos, trocar ativos um pelo outro, simplesmente fazendo esse login. Quando a gente vê essa quantidade de vazamento de dados, a gente acredita que em vários momentos a gente vai ver essa evolução em 23. E engraçado que olhando para 2022, a gente teve algumas plataformas que permitiam as pessoas apostarem na Copa do Mundo, por exemplo, possibilitando que os usuários fizessem o login com o Ethereum e fizessem as suas apostas em Ether usando a MetaMask, o que é um experimento interessantíssimo na nossa visão, principalmente para esse tipo de mercado que não é regulamentado no mundo todo, é regulamentado em alguns países, então algumas pessoas de outros países queriam acessar isso por meio da Web3 e um jeito mais fácil seria mandando dinheiro em cripto. Nona tese, soluções de segunda camada serão o próximo honeypot dos hackers. Né? O que a gente teve no ano de 2022 foi um exploit gigantesco, né? Ou uma soma de exploits gigantesco da cada de bilhões que atingiram principalmente as bridges, né? As pontes entre protocolos. Uma ponte de protocolo é basicamente você trazer uma rede como um ativo ou um valor dentro de uma rede como a Solana para a rede do Ethereum. Só que o que acontece é que essas redes não se comunicam, ou seja, não é fluida essa transação. O que de fato você faz é pegar uma quantidade de dinheiro Solana, travar no contrato inteligente e emitir uma quantidade de ativo proporcional àquela que você travou e você tem liberdade de negociar no Ethereum, porque as pessoas entendem que aqui tem um saldo específico desse ativo. Qual é o problema? À medida que essa ponte é cada vez mais usada, você cria uma quantidade absurda de ativo ali dentro. Com essa quantidade gigantesca de ativo ali dentro, você começa a atrair a atenção dos hackers. Os hackers querem acessar uma quantidade de dinheiro gigantesca, ou seja, tentar várias vezes, porque o resultado, sendo positivo, ele vai ser gratificante para aquele cara que tentou. A mesma coisa deve acontecer com a solução de segunda camada. A ideia de que você tem essa transação entre a primeira camada com a segunda camada não é muito diferente de você transacionar entre blockchains e naturalmente você precisaria desse saldo travado que criaria esse honeypot, né? Esse bolsão de dinheiro que atrairia a atenção dos hackers. 10ª e última tese, Marketplace Wars. Uma coisa que aconteceu bastante na evolução dos NFTs, né, é que lá nos anos anteriores, né, antes de 2020, a gente tinha essa tese de maneira bem fraca ou talvez com pouquíssimas coleções relevantes. De 2020 para cá, a gente teve uma série de coleções, a gente teve basicamente uma era pré-cambriana dos NFTs, né, que várias coleções surgiram ao longo do caminho, e isso criou um problema para o mercado, que era onde eu vou negociar. A única plataforma que existia naquele momento, que já tinha avançado em alguns pontos, era o OpenSea. O OpenSea facilitou essa negociação de NFTs da mesma forma que o mercado Bitcoin, quando foi pioneiro aqui no Brasil, facilitou a negociação de Bitcoin no mercado brasileiro. E aí o que aconteceu a posteriori foi que os investidores, pessoas, empreendedores olharam para aquilo como uma oportunidade e viram, olha, tem um mercado gigantesco, só o OpenSea está explorando, eu quero ser concorrente desse cara, porque eu tenho uma estratégia XPTO diferente, eu vou tentar entrar nesse mercado aqui como concorrente, e você teve a criação de outros marketplaces. A ideia de que você tem mais de um marketplace, começa a batalha por esse usuário, e o usuário pode ser tanto o cara que está vendendo o ativo quanto o cara que está comprando, seja um trader de NFT ou o cara que é um colecionador de NFT, e essas plataformas passaram a ter uma guerra de basicamente taxa ou incentivos para que as pessoas negociassem dentro das suas próprias plataformas, das suas plataformas proprietárias, e isso vai se estender ao longo de 2023. A gente vê cada vez mais o mercado aquecido nessa direção e a gente vai ter plataformas descentralizadas surgindo, plataformas centralizadas e todas elas entrando numa guerra por FII ou por experiência do usuário ou por qualquer outra diferenciação para que a gente tenha essa guerra dos marketplaces no ano de 2023. Se você gostou desse conteúdo, compartilha ele com alguém aí para quem está panguando aí no ano de 2023 sem saber o que pode acontecer no futuro e obviamente para você que assistiu o vídeo até o final, foi o convite de ver o texto por completo, né? O material por completo, as 23 teses para 2023, a gente deixou o link aqui embaixo da landing page para você baixar de forma totalmente gratuita. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!